Amém, irmãos? Amém. Buscamos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com Jesus? Amém. Irmão, feliz com a presença do irmão Vanderlei. Já estava com saudade do irmão. Não esqueça o nome da esposa, a irmã Elisângela. Também são bem-vindos ao nosso meio. Minha voz está um pouco pesada. Fui ajudar o irmão Olavo a fazer uma fumaça ontem, com sereno ainda, culto da casa do irmão Olavo, e o homem é abençoado, irmãos. Com essa crise do preço que a carne está, o homem fazendo churrasco. Graças a Deus. Aí acabou que eu tive que ajudar ele lá por um bom período, no sereno, né? A garganta piorou um pouco. Mas está na bênção, irmãos. Mariane, Deus abençoe a senhora, Pai do Senhor. Amém. Irmãos, a nossa lição de hoje vai estar falando do movimento dos desigrejados. E eu, como sempre, eu gosto da liberdade aos irmãos para perguntarem, porque cada pergunta aqui é feita. O leque para a resposta se abre. E eu garanto para cada um dos irmãos que a dúvida que você tem não é só sua, certo? E nós estamos aqui para aprender. E eu quero começar a nossa lição de hoje fazendo uma pergunta, já no título da nossa lição. Sutileza já foi explicado durante esse trimestre. Acho que todo mundo já ficou bem claro o que é sutileza, não é isso? Ou alguém tem dúvida do que é sutileza? Nós explicamos em todas as aulas, vamos explicando. Então eu queria que os irmãos me respondessem o que é movimento. Irmão Vanderlei, o que é movimento, irmão Vanderlei? Movimento seria, que nós poderíamos dizer, dentro desse contexto aqui, seria uma organização. Faz parte. Não, mas a palavra movimento em si. Movimento é algo que está se movimentando, é algo que está se organizando para alcançar uma meta, um objetivo. Seria, nesse caso aqui dos engrejados, eles têm uma meta, que é desfazer um corpo, que é se desvencilhar. Muito boa resposta. Dentro do dicionário brasileiro, nossa língua portuguesa, movimento ou movimentar pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Movimento é você mover um corpo ou parte de um corpo, traduzindo melhor, um objeto de um local para o outro. Tanto que o movimento igreja, que é eclesia ou eclésia, só duas pronúncias, uns preferem falar eclesia, o outro prefere falar eclésia, significa um movimento de chamados para fora. Alguns pensam que igreja é chamado para dentro. Não, igreja é chamado para fora. É um movimento bom? É. A palavra movimento em si, ela é uma palavra boa. Agora a sequência vem, desigrejados. O que é desigrejados? A pessoa deixa a sua igreja e vai para outra igreja. Não. Um pouco fora. Não tem igreja. Mais ou menos isso. Mas está mais dentro. Irmãos, movimento desigrejado. Desigrejado significa não igreja ou sem igreja. É um movimento, esses movimentos nós começaram nos anos 70 aqui no Brasil, no mundo. O primeiro movimento sempre começa nos Estados Unidos e tudo aquilo que vira moda lá nos Estados Unidos, os brasileiros têm aquela tendência de querer copiar. Infelizmente, vários movimentos surgiram. As pessoas trazem esse movimento para o Brasil e veem que aquilo é uma coisa prejudicial. Eles abandonam aquela instituição, mas aquela prática eles querem trazer e implantar dentro das nossas igrejas. Exemplo de alguns movimentos que surgiram aí. Quanto lembra do movimento G12? G12. G12 foi um movimento que funcionou em alguns países, mas no Brasil em si trouxe prejuízo para muitas igrejas. Ou seja, ele mais ou menos deu certo aqui no Brasil. Na única igreja que mais ou menos deu certo
foi na Igreja Batista da Lagoinha. O único lugar que o movimento G12 deu certo. Nos outros, houve divisão de igreja, rebeldia e trouxe um estrago tremendo para muitas igrejas. Por quê? O movimento G12, eles criavam células e davam autoridade às células. Aquelas células tinham um líder e o líder não respondia ao pastor. Isso foi um movimento errado. Também os irmãos devem ter ouvido falar do movimento do triunfalismo, movimento confissão positiva, movimento dos que até que marcam a data da vinda de Jesus, né? O triunfalismo e a confissão positiva. É esse movimento que está até hoje mascarado dentro de todas as igrejas. O que é a confissão positiva? Confissão positiva, eu posso falar com uma certa propriedade, porque nos anos 90 eu estudei muito sobre isso. A confissão positiva, no Brasil, ela teve um pilar muito forte. Quem é da década de 90 lembra de uma grande mulher de Deus que tinha o nome de Valnice Milhomes. A mulher tinha um programa até na rede Manchete de televisão. E através dessa mulher, essa doutrina foi distribuída, expandiu no Brasil. Mas qual que é o total ponto dessa doutrina? É o que o senhor falou outro dia. A pessoa chega e fala: coloquei Jeová na parede. Quem já ouviu essa expressão? Coloquei Jeová contra a parede. Olha, Deus, eu não aceito essa situação. A pessoa começa a querer dizer para Deus que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Eu determino, irmão. A palavra determino é boa, desde que você esteja pautado na Bíblia. Um exemplo. Um exemplo que não venha ferir. Eu olho para essa igreja aqui, certo? Eu olho para essa escola dominical. Tem dia que tem mais irmãos, tem dia que tem menos. Mas tem dia que eu chego aqui, pela fé, que eu vou orando e falo: Senhor, eu determino em nome do Senhor que essa igreja vai estar cheia. É uma palavra boa. Agora, eu vou numa agência de carro, olho o carro lá, isso 300 mil. Eu determino em nome de Jesus que esse carro é meu. Eu vou lá, brigo. Tem umas pessoas que até contam testemunho. Eu fui, determinei, cheguei na agência, sem nem um centavo, puxei a cadeira e sentei lá e falei que eu não saio daqui sem o carro. Aí a pessoa fica lá, fica. A pessoa tem um nome limpo, não está negativado. De tanta insistência, o gerente libera o carro. Mas libera o carro com um seguro por desembutido. Ou seja, eu estou te vendendo o carro, Vanderlei, você quer comprar? Compra, mas você vai ter que pagar um seguro aqui. Porque eu tenho quase certeza que você não vai pagar. No momento que eu te vendi com um seguro, se você não me pagou, o seguro vai me reembolsar. E o seguro vai ter embutido na sua prestação, ela vai ser um pouco mais cara. Aí o que acontece? O Vanderlei compra o carro, desculpa, usando o irmão sem pedir permissão, e começa a sair aí na rua, né? Todo posudo, pagando de gatão, desculpa aí, mãe, pagando de gatão, comprei um carro, 300 mil, só que um carro que custa 300 mil, qual que é o valor da documentação? 4%. Certo? 4%. Qual o consumo de combustível que aquele carro vai ter? O Vanderlei, ele apertando, esgoelando tudo enquanto é fonte de renda que ele tem, vai dar no máximo para ele pagar a prestação. Ele vai dar com o carro aí 3, 4, 5 meses, no máximo um ano. Na hora que ele tiver que pagar o documento, ele vai atrasar o quê? As prestações. Aí sabe o que vai acontecer com ele? Atrasou um trecho de prestação, o guincho segue ele. Vem uma ordem judicial de busca e apreensão que o pessoal da seguradora vai localizar o carro dele, vai sair. Se ele parar o carro na porta da empresa
o guincho vai lá e tira o carro. Se ele parar no a Brites vai lá, prende o carro e ele vai ficar como? Ele vai ficar endividado, ele vai ficar sem o carro, voltar para casa com a boca amargosa e vai pôr a culpa em quem? Deus. Em Deus. O que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu não queria ajudar, você foi lá e insistiu. Esse é um desses movimentos. É igual muito bem falar, você tem que exigir, tem que exigir. Isso de Deus. é um movimento negativo. A gente não exige. Exigir Quem é que tem autoridade? O oleiro ou o barro? O oleiro. Tem muitas pessoas aí que saem falando, e aí vaso, pode ser o vaso. Eu sempre falo que eu não sou vaso, eu sou barro. Ah, por que eu não sou vaso? Porque no momento que eu me tornar vaso, eu vou secar. E quando eu for secado, enquanto o barro está mole, na formação tem como o oleiro quebrar e fazer de novo. Moldando. Mas depois que o vaso vai para o esquecimento ou no local de descanso, toda a água que tem naquele barro sai. Quando sai aquela água, ele vai para a fornalha, certo? Vai para o encandecimento. Uma vez que o vaso está no encandecimento, se ele trincar, serve para alguma coisa? Vai para o lixo. Se ele quebrar, serve para alguma coisa? Vai para o lixo. O vaso só é vaso e pode ser moldado pelo oleiro enquanto ele é barro. Isso, quando alguém chegar para você e falar que, ei vaso, fala assim que nem eu não sou vaso, eu sou barro. Ainda sou barro. Se você é vaso, continua sendo vaso, eu ainda sou barro. Porque enquanto eu sou barro, eu sou moldado. Eu estou na dependência. No momento que eu falo eu sou vaso, primeiro ponto, quando você se torna vaso, lembra que o barro, ele é fraco, certo? Quando você se torna vaso, tem dois detalhes. Dentro da olaria, o barro, quanto mais tempo ele fica em descanso ou sendo moldado ali, ele dá um vaso melhor. No momento que ele se torna vaso e vai para o encandecimento, passa para alta temperatura, aquele barro agora você pode colocar água nele, ele vai ter água para saciar demais pessoas, certo? Mas deixa ele cair para você ver o que acontece. Aí não tem goleiro que vai conseguir fazer dele um vaso novo, pode até remendar. Então, meu conselho, que nós sejamos sempre barro. Amém? Esse movimento também da confissão positiva, eles retiravam a autoridade até do próprio Cristo. Eu lembro que eu li no livro deles, o nome do livro, eu não sei se você vai achar mais para comprar, mas o nome do livro é Super Crente. Tem um S de Superman no livro, tem um SC e como se fosse alguém abrindo a camisa como Superman quando está abrindo a camisa. Escrito Super Crente. Nesse livro Super Crente, um dos idealizadores desse projeto, ele disse que teve uma visão do céu. E nessa visão, Jesus chegou e começou a lhe dar informação, trazendo a revelação. De repente, apareceu um demônio parecido com um macaco. E o demônio pulava para um lado, pulava para o outro, e o demônio foi criando uma névoa que Jesus falava e ele não conseguia mais ouvir. E ele esperando que Jesus desse uma ordem para o demônio da linha, e ele chega e dá a ordem para o demônio, e o demônio vai embora. Aí ele pergunta: Senhor, por que é que o Senhor não expulsou aquele demônio? Porque o Senhor não quis? Segundo ele, Jesus responde assim: não é porque eu não quis, porque eu não tenho mais esse poder. Esse poder agora foi dado a vocês. Espera aí, o que a Bíblia diz? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então aí eles estão colocando que Deus é um fantoche nas nossas mãos, que nós podemos determinar. Movimento desigrejados. Desigrejados diz que não igreja. São pessoas que, isso também começou, irmãos, nos anos 90, aqui no Brasil. Mas todos esses movimentos já começou desde os anos 70 nos Estados Unidos. São pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristã,
mas não se submete a nenhuma autoridade pastoral. Eles são crentes? Sim, são. Eles dizem. São cristãos? Dizem que são cristãos. Eles querem, eles cultuam. Eu na minha casa, o senhor na do senhor. Eles reúnem em praças, reúnem em cafés, em lanchonetes, certo? Eles não concordam com a autoridade pastoral, dizendo que no período da igreja primitiva, os apóstolos não tinham igreja estabelecida. Um erro teológico muito grande. Só que eu quero mostrar para os irmãos que, devido a isso, nós, como igreja, temos que conhecer a Bíblia para, quando formos conversar com uma dessas pessoas, irmãos, quando eu falo conversar, não é discutir. Eu sempre falo, Bíblia não é para discussão. O apóstolo Paulo mesmo escreveu, porque você às vezes vai discutir com alguma pessoa e não tem nenhum proveito. Bíblia eu aprendo, Bíblia eu ensino. Quando a pessoa quer colocar os argumentos, eu falo, então é o seguinte, eu não discuto. Quanto tempo você precisa para você me mostrar a sua tese? Eu preciso de 1 hora, então eu preciso de 1 hora para mim me defender, dentro da Bíblia. Fala! A pessoa fala. Acabou o seu tempo? Acabou. Agora, por favor, senta-se e me ouça. Porque esse pessoal, às vezes, eles gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. Eles dizem que a igreja primitiva não tinha líderes, não tinha pastores. Me ajudem aí, irmãos, com a Bíblia na mão. Atos capítulo 16, versículo 4 e o versículo 5. Para os irmãos entenderem que a autoridade bíblica, a autoridade ministerial, sempre existiu. Por favor, quem achar, leia para mim. 16, versículo 4 e versículo 5. 4, 5? É. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e ancião em Jerusalém. Ora, os irmãos estão entendendo? Aí quando teve o apóstolo Paulo, ele era fundador de igreja. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não puxava para si uma autoridade que ele não tinha. Ele era apóstolo dos gentios. Quando tinha um problema nas igrejas, que chegava o judaizante querendo implantar a observação da lei de Moisés, o que Paulo fazia? Batia um gancho, vamos traduzir em português, né? Batia um gancho para Jerusalém, como se fosse o dia de hoje. Mas como não tinha como bater um gancho antigamente, ele ia até Jerusalém. Chegava lá, expunha a situação para o colégio apostólico, colocava a situação para os anciões de Jerusalém, e ali eles sentavam e decidiam o que a igreja devia fazer ou não. O apóstolo Paulo dizia, eu sou fundador de igreja, eu fundo igreja em todas as áreas, mas eu estou sob a autoridade do templo central, do templo sede, que é Jerusalém. Onde estão os apóstolos? Deles vem a ordem e eu simplesmente transmito. Os apóstolos sentavam e reuniam, olha, nós judeus observamos isso, nós judeus observamos aquilo, mas quantos aos irmãos gentios que eles se abstenham da prostituição, que eles se abstenham do que é sacrificado, que eles se abstenham da relação sexual ilícita, que eles se abstenham do sangue, e aí vai. E outra coisa, que eles lembrem dos pobres em Jerusalém, que eles lembrassem dos pobres. Então o apóstolo Paulo pegava uma comitiva de obreiro, vamos dizer assim, uma comissão de ética, né, dentro das igrejas, iam passando de igreja em igreja, olha, o decreto de Jerusalém é esse, todas as igrejas. Paulo então estava sob a autoridade de Jerusalém, mesmo ele sendo um apóstolo. Mesmo eles sendo um apóstolo. Agora, irmãos, os desigrejados, eles dizem que não havia necessidade de se reunir. Quem criou a adoração? Tem certeza disso?
Tem certeza disso? Tem certeza disso? Foi Deus que criou a adoração? Foi Deus? Foi Deus que criou a igreja? Foi. Qual a igreja? A local ou invisível? A igreja organização ou a igreja organismo? As duas. A igreja organismo é a igreja invisível. É a igreja de Cristo que está em toda a terra. Por isso que a Bíblia diz, nós somos membros um dos outros. Se eu cortar a minha mão e deixá-la caída no chão, o que vai acontecer com a minha mão? Vai apodrecer. Então, um membro fora do corpo, ele vai se apodrecer, entrar em estado de decomposição e, com o decorrer do tempo, não é nada. Imagina agora a igreja, sem a igreja organização. Eu estou na minha casa, Joaquim na dele, Wanderlei na dele, Maria na dela, Samanta na dela, Eliana na dela, Elisângela na dela, certo? A igreja ia crescer. Aí morre o Albônio, morre Joaquim, morre todos nós, e depois de nós, quem seria a igreja? Certo? Isso são movimentos sutis, sutileza de Satanás para destruir a igreja. Se você abrir comigo a sua Bíblia, vamos por etapa. Eu poderia voltar desde o Éden, mas vamos pegar do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, Deus ele chama Moisés para um bate-papo. Irmãos, olha que importante. É Deus que chama Moisés para uma conversa, não é Moisés que chama Deus. Aí Deus fala com Moisés assim, a partir do versículo 1: faz-me-eis um tabernáculo. O que está escrito aí? Quem achou? 25:1? 25:1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, 25. Isso, versículo 1. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente deles, tomareis a minha oferta alçada. Prossiga. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e azul e púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Isso era para quê? Isso tem um objetivo, irmãos. Pode prosseguir, mano. E pele de camelo, tinta de vermelho e pele de texugos, e madeira de cetim, azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção, especiaria para o incenso, pedra sardônica, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário. Ora, quem pediu o santuário? Deus. E me farão um santuário. Em algumas versões, um tabernáculo. E o que Deus ia fazer? E habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus vasos, e assim mesmo farei. Primeiro ponto. Não foi Moisés que procurou Deus para conversar. Foi Deus que falou: Moisés, vem cá, vem ter um papo comigo. Vou te fazer uma revelação. Vai pedir oferta ao povo. Espera aí. A ordem de Deus é para que a pessoa trouxesse essa oferta: ouro, prata, estopo azul, bronze e pele de texugo, pele de carneiro, pele disso, para fazer um tabernáculo. E esse tabernáculo seria o quê? Um local onde Deus ia habitar no meio do povo. Então, o maior interessado na adoração não é eu, é Deus. O maior interessado em você estar aqui nessa escola aprendendo nesta manhã não é o pastor Valgônio, não é o presbítero Joaquim, não é a irmã Maria, não é a irmã Samanta, não é a irmã Wanderlei, não é a irmã Elisângela e nem a nossa irmã Eliana. O maior interessado em você estar aqui é Deus. Porque a Bíblia diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Nesse ponto agora, vamos lá para a 2 Crônica, capítulo 7, versículo 15 e 16. Quando Salomão constrói o templo, ele construiu o templo, a glória de Deus encheu a casa. Até aí estava bom, irmã Maria? Estava bom? Estava beleza? Construiu o templo, os levitas começam a tocar, aí a glória de Deus faz isso, pum, enche a casa. Primeiro dia, Salomão ficou empolgado. A glória de Deus encheu a casa, eu vou fazer um sacrifício de 3.000 animais. Eu vou sacrificar 3.000. Salomão, ele vem e faz aquele sacrifício. Aí a glória de Deus faz o quê? Pum! Encheu novamente a casa. Estava bom? Estava ótimo. Mas Deus se agradou tanto da oferta de Salomão. De noite, Deus vestiu o seu manto de glória e fala assim: vou fazer uma visita para Salomão. Gostei tanto do sacrifício dele que eu vou fazer uma visita para ele. Aí Deus vai de noite, aquele passinho, né? Até o palácio de Salomão e aparece para ele de noite. Agora lê o versículo para nós ver, 15 e 16. 7, 15, 16? É. Agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos. Não, vamos ler o 14, que vai falar um pouco mais. Aonde que é? Se o meu povo que se 2 Crônica 7, 14, 15 e 16. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos Olha aí, agora estarão abertos meus olhos, e o meu coração, atentos meus olhos, todos, os dias. porque a sequência, Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi. Calma, vamos entender devagarzinho. Agora escolhi. Porque agora eu escolhi. Quem é que escolheu? Deus. Tu vê o que Deus escolheu? Olha, prossiga aí. Agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Coração de quem? De Deus. Olhos de quem? De Deus. Então Deus, ele que se agrada quando o povo se reúne para o buscar, para o adorar. Mas pastor, o senhor está falando do Antigo Testamento. Prova isso para nós de novo. Alguém dos igrejados ia fazer essa pergunta? Não ia? Eu não estou aqui afrontando os igrejados. Eu estou dizendo que o ensinamento, para eles falarem que a igreja primitiva não tinha liderança, já está jogado por terra. Mas quer mais referência? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Alguém tem a Bíblia na versão NVI aí? Tem? A versão NVI? A sua NVI? Não. Capítulo 2, versículo 46 e 47. Quem achou, lê para nós, por favor. Todos 46. A sua é? Deixa aí, manda a NVI ler para nós, irmãos. Atos. Capítulo 2, 46 e 47. (42, 47). 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Peraí! Na sua versão, Madelei, para mim agora. Na versão dela, todos os dias reunidos no pátio do... Templo. Na sua versão agora. 46. E perseverando unânimes todos os dias do tempo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém? Ficou claro? Você pode sentar os dois. Qual a diferença entre a leitura, irmãos? A denominação templo e casa. Não é bem essa a diferença. Os para perseverando, né? Para estar juntos, né? No Tempo. e nela no Acho. pátio. Espera aí.
Porque a versão NVI, ela trouxe uma versão mais atualizada. Por quê? Irmãos, é por isso que eu falo. Nós devemos ter Bíblia de várias versões diferentes. Porque é um texto antigo e, igual eu sempre falo, que vários trechos que nós pregamos, nós crucificamos algumas pessoas. Entre elas, o coitado da mulher de Jó. Na tradução que foi feita, o autor não achava uma palavra para a tradução correta português, colocou lá, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí todo mundo dá de pau na esposa de Jó. Mas, numa versão, um texto original mais atualizado, encontramos a versão bendize o seu Deus e morre. Ou seja, ela diz para ele, você está sofrendo demais, meu marido. Presta a Deus o seu último culto. Eu queria que Jó falasse, Senhor, eu estou cansado. Eu sei que eu estou te servindo. Eu vou jogar a toalha. Ó, jogar a toalha, irmão, no termo de artes marciais, quando alguém joga uma toalha dentro do ringue, está dizendo, nós não rendemos. Mas aí Jó levanta e fala para ela, você está falando igual. Eu não sabia disso, não. É por isso que nós temos que aprender, irmãos. É por isso que eu falo, façam pergunta, vocês não fazem. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Nós aprendemos, a tradução antiga diz isso. Só que eu, por bondade e misericórdia de Deus, eu aprendi um pouco de hebraico. E eu tenho a Bíblia em hebraico em casa. Certo? Então, vira e mexe, eu folheava lá, traduzia alguma coisa, e fui, não só eu. Mas aí eu descobri que tem um colégio teológico, só como já foi, já está patenteado, então não tem como mudar. Mas o meu povo tem que pesquisar. Deus disse que o meu povo perece, mas lhe falta conhecimento. E a Bíblia diz, prossigamos? Conheçamos? Prossigamos e conheçamos, conheçamos e prossigamos. Aí Jó fala para ele, quem disse para você que eu quero jogar a toalha? Quem disse que eu estou aceitando o meu fim nessa situação? Quem disse? Deus me deu. Deus tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por mais que a sua luta seja difícil, não é hora de você jogar a toalha. Por mais que a situação esteja contrária, glorifica e não jogue a toalha. Jogar a toalha que eu estou me rendendo. Render. Desisto. Isso é jogar toalha. Agora, olhe para você ver a versão. O templo pertencia a quem? A Deus. Aos judeus. Certo? E o sacerdote virava mexia, ainda prendia os apóstolos e cortava eles na chibata, porque estavam falando no templo. E eles permaneciam aonde? Eles podiam entrar no templo falando de Jesus? Não. Mas eu já falei várias vezes aqui. Lembra que eu falei dos pátios que existiam no templo? Existiam os pátios, ou seja, o templo, irmãos. Olha a divisão. Lugar santo. Quem pode entrar? Uma vez por ano. Uma vez por ano. O santo do santo. Agora tem o lugar santo. Quem pode entrar? O sacerdote. O átrio. Quem pode entrar? Os levitas. E o sacerdote e o sumo sacerdote. Aí tinha o pátio dos judeus, é onde os homens ficavam. Tinha o pátio das mulheres, que era onde as mulheres podiam ficar. E tinha o pátio dos gentios. Eles não eram aceitos no templo, não eram aceitos no pátio dos judeus, não eram aceitos no pátio das mulheres, mas eles no pátio dos gentios ficavam ali adorando e cultuando a Deus, com alegria de coração. Desejo de congregar. Prossiga. Pode perguntar, pode perguntar. Nesse caso aqui, se a gente for olhar então, nessa versão da minha esposa, ela cabe então uma defesa para os desigrejados. Seria essa a colocação? Não. Porque o fato de ser no pátio. No pátio, porque o desejo deles era congregar. Eles não podiam entrar no templo. Eles não podiam entrar no templo.
Então eles se reuniam no pátio do templo. Ou seja, o desejo de congregar deles era tão grande que eles assentavam ali no pátio do gentil para pregar a palavra de Deus. Eu falo desigrejados, em defesa. Se eles falassem, não, mas aqui não fala templo, aqui fala Pátio. Não, por isso mesmo. Não cabe a isso, porque é o seguinte, que mostrava que eu sou proibido de entrar nessa igreja. Sim. Certo? Mas ali na porta eu posso sentar e cultuar a Deus. Certo? Lembra que o salmista escreveu? Eu prefiro assentar-me na porta da casa de Deus se eu não puder entrar. Porque para mim, mais vale um dia na porta da casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se eu estou na porta, eu fui proibido. Não posso, mas eu estou ali adorando a Deus. Mas, pode falar, meu? Esses, no caso aí, esses Desigrejados? desigrejados, esses que ficavam fora, eles seriam colocados como os não israelitas? Não. Porque os israelitas, o templo foi Dos judeus? Não era colocado. Então eles seriam não judeus? O pátio só está falando não dos igrejados. Os igrejados é outra coisa. Os igrejados começou há alguns anos para cá, dos anos 80 para cá. Ó, o pátio lá dos gentios. Gentios. Já ouviu a palavra prosélito? Já ouviu? Não. O que é a prosélito? A Bíblia diz que o judeu viajava há 2 anos. Atravessava o mundo conhecido naquela época andando de navio para fazer um prosélito. O que era um prosélito? Eu, judeu, viajava, atravessava, digamos que eu saí de Contagem, que é onde eu morava. Eu vinha a pé até Rio Manso para fazer do irmão Joaquim um prosélito. O que era o prosélito? Uma cópia. Hã? Uma cópia. Parecido. Um prosélito era alguém que não era da linhagem de Israel, que se sujeitava a obedecer à lei de Moisés, e ele teria que se circuncidar. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Precisa de explicar? Não. Então tá, ele se circuncidava, então ele era um prosélito. Quando ele se tornava um prosélito, sabe o que fazia? Pelo menos uma vez na vida dele, ele teria que ir lá no templo de Salomão para adorar. E quando ele chegava no templo, como ele era um prosélito, ele não podia estar no pátio dos judeus, ele ficava no pátio dos gentios. Eram gentios, irmãos, somos nós. Gentios é todo aquele que não faz parte da linhagem de Abraão. Amém? Prossigamos, né? Aí, lá no templo de Salomão, o Senhor faz a promessa. Lá em Atos, os apóstolos eles ficavam no pátio do templo. Agora, os irmãos têm que entender que a igreja, tanto a local, tanto a igreja organismo, elas nasceram em uma igreja local. Alguma pergunta sobre isso? No mesmo dia. A igreja foi inaugurada. A lição passada nós falamos sobre o quê? Sobre o momento pentecostal. Então quer dizer que no momento em que estavam todos reunidos, aproximadamente 120 irmãos, aí veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento. E o Espírito Santo, ele fez o que naquela casa? Caiu. Gente, você cheia uma coisa. Quando cai, o senhor sentar é uma coisa, o senhor cair é outra. O que acontece? O irmão Joaquim tropeçar e vai cair, o que vai acontecer com ele? Ele vai se esparramar no chão. Então o Espírito Santo caiu naquele local. Pum! 2 referências bíblicas falam que o Espírito Santo caiu. Lembra de Pedro na casa de Cornélio? Pedro foi ali para inaugurar a igreja gentia? Pergunta, irmãos. Pedro foi ali para inaugurar a igreja? Não. Pedro foi para fechar a igreja. Pedro chegou ali, olha por que eu falo que Pedro foi ali para fechar a igreja. Olha, primeiro ponto, Pedro estava lá em Cesareia. Cornélio estava tranquilo na sua casa, mais ou menos 3 horas da tarde.
aparece um anjo para ele e fala assim: Cornélio, tu és um cara bem-aventurado, a sua oração e as suas esmolas são aceitas diante de Deus. Cornélio ficou feliz, temorizado, um anjo de Deus. E ele era o quê? Gentinho. E ele era romano ainda, inimigo dos judeus. Era centurião. Aí fala que, olha, manda agora alguém lá na casa de Simão, o curtidor, que Pedro, que mora junto ao mar, lá tem um homem chamado Simão Pedro. Manda buscá-lo, porque ele tem para ti palavra de vida eterna. O anjo falou para Cornélio. E Cornélio, como era obediente, está em Atos, irmãos. Antes do capítulo 11, vocês acham? Eu falo assim para os irmãos ler o livro todo. Eu tenho a mania de falar e falo que até antes de estar no capítulo ele vai achar. E nisso, irmãos, enquanto isso, Pedro está lá na casa, tranquilo. Cornélio mandou os homens, não chegaram no mesmo dia. No outro dia, Pedro está bem lá. Aqui acho que eu vou, mais ou menos às 9, 10 horas da manhã, vou orar um pouco. Vou orar. Estou sem nada para fazer. Vou subir lá para o telhado, para o terraço. Vou orar um pouco. E Pedro faz o quê? Foi orar. Quando ele vai orar, o que acontece? Pum! Uma visão. Um lençol descendo do céu até a terra, cheio de animais, répteis, quadrúpedes, aves, animais todos imundos. E a ordem de Deus para ele foi: Pedro, mata e come. Eu não, Senhor, eu sou judeu, o senhor está doido? Eu jamais coloquei na minha boca animal, coisa comum ou imunda. Aí a voz fala com ele assim: não considere imundo aquilo que Deus santificou, ou que Deus purificou. E o lençol sobe, desce de novo. E a voz fala: Pedro, mata e come. Mas, Senhor, já falei que não, de jeito nenhum. Eu sou praticante da lei, eu sou ortodoxo. Aí a voz fala de novo: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Isso acontece por 3 vezes, irmãos. Quando acontece pela 3ª vez, aí chega alguém batendo na casa. Ei, é aqui que é a casa do Simão o curtidor? É. Por um acaso, tem um homem aí chamado Pedro? Aí o Espírito Santo fala para ele: ó, tem 3 homens aí na porta te buscando, te chamando. Não tema, vai com eles. A Pedro e um desses camaradas gentis, um cachorro fedorento, sarnento. O pensamento de Pedro era esse. Porque quem não era judeu era como se fossem cães. Tanto que Jesus falou com a mulher cananeia: não é bom tu pegar do pão e pôr na boca dos cachorros. Para os judeus, a gente era como se fosse cachorro. Aí Pedro chamou mais alguns irmãos: vamos comigo, vamos lá. Quando chegou na casa de Cornélio, aí Cornélio vem e ajoelha perante Pedro. Pedro: calma, rapaz, eu também sou homem, não, você ajoelha perante mim. Aí ele falou assim: ó, Pedro, o negócio é o seguinte: 3 dias atrás, mais ou menos a essa hora, eu tive a visão do anjo, e ele mandou te chamar, e disse que você tem palavra de vida eterna para nós. Aí Pedro, então, se fosse hoje, ele estava gravata, mas naquela época, ele certamente ajeitou a sua cara, e começou: como vocês sabem, eu sou judeu, e não é lícito o judeu entrar na casa de gentios. O Espírito Santo falou: lascou, Pedro está fazendo tudo errado. Pedro está fazendo tudo errado. O que o Espírito Santo fez? Caiu. Aí Pedro falou: se esses estão falando em línguas, como nós, aconteceu com eles, o que aconteceu com nós, se o Espírito Santo não rejeitou a eles, como posso eu rejeitar? O Espírito Santo teve que cair naquele local e batizar aquelas pessoas para Pedro entender que a obra de Deus era para todos. Aí Pedro manda os irmãos batizar. E ele mesmo não quis batizar. Mandou os homens que estavam com ele batizar aqueles. E todos foram batizados. Aí Jerusalém fica sabendo aí. Pedro foi lá para casa dos gentios pregar. Aí é aquela história, irmão.
A diretoria chama Pedro e, por que você fez isso, rapaz? Que história é essa? Aí Pedro, calma, irmãos, não foi eu não. Eu tive uma visão. E quando eu tive a visão, eu falei que eu não comia coisa comum imunda. Mas aí, quando eu cheguei lá, irmãos, o Espírito caiu sobre eles igual sobre nós. Aí Tiago, caiu, é fato isso, João? Eu estava, nós vimos. Então, irmãos, se o Espírito Santo não rejeitou a eles, como podemos nós rejeitar? E graças, irmãos, ao Espírito Santo não ter rejeitado eles, nós também fomos alcançados, porque nós também somos gentios. Amém? Então, irmãos, temos que saber que a igreja é a agência de Deus. O que uma agência faz? Uma agência de emprego faz o quê? Ela recruta. Uma agência de viagem faz o quê? Vende passagem. Providencia o guia turístico no lugar onde você quer ir. Hospedagem. Uma igreja como agência de Deus. Espera aí. Deus salva. Jesus ainda está salvando? Tá, mas através de quem? Você viaja através de uma agência. Você consegue um emprego através de uma agência. Jesus ainda está curando através de quem? Jesus ainda está libertando através de quem? Tem certeza? Absoluta? A senhora acabou de tirar um 20. Nem 10, foi 20. Irmãos, é assim que Deus faz. Agência, irmãos. Porque Deus, se Ele fosse se manifestar na sua essência, hoje nós seríamos fulminados. O que acontece aí no nosso mundo? O que acontece nos nossos arredores? Das barbaridades que tem gente. Que gente com Bíblia na mão falar que crente estão fazendo. Cada meninice, cada enchimento de linguiça. E o povo está fugindo do conteúdo da verdadeira palavra de Deus. Os desigrejados, eles comprometem a igreja. Como é que eu vou pregar o evangelho? Que os desigrejados, irmãos, eles não vão no mundo anunciar o evangelho. Eles vão dentro da porta da sua igreja, na casa do irmão da sua igreja, para falar com ele que não precisa ir para a igreja, que pode cultuar a Deus em casa. Eles comprometem. Uma vez, irmãos, que a igreja, nos últimos 30 anos, para quem tem um tempo de crente como eu tenho, eu sou crente desde os anos 70, então, eu já vi a igreja ter um declínio de mais de 90%. Hoje eu não posso pregar como eu pregava nos anos 80. Hoje tem igreja para todos os gostos. Tem? É verdade, tem que ser dito. Hoje tem igreja que eu me denomino pastor, eu me autoconsagro pastor, ou se autoconsagro pastor, e ainda tiro foto, coloco nas redes sociais, eu, pastor da igreja tal, casando com outro homem. Existe igreja para todo igreja. Existem duas mulheres que são pastoras. Ah, mas Jesus ama todos. Jesus ama. Jesus ama o pecador. Mas ele abomina o pecado. Então, que nós venhamos a permanecer devemos permanecer dentro das Sagradas Escrituras. Tem uma mulher que ela tem igreja dela lá e ela é casada com outra mulher. Infelizmente tem, irmãos. Tem igreja para todo tipo de gosto. Agora eu pergunto, é a igreja organismo? Pode ser ter uma igreja em organização, mas não faz parte da igreja organismo. Então, irmãos, a verdade tem que ser dita. Apesar que tem coisa que eu falo que às vezes eu tenho até medo do outro dia eu estar engrampeado. Que as coisas estão nos dias de hoje. Mas é a verdade, é a palavra de Deus, eu sou obrigado a falar a verdade. O movimento dos desigrejados, eles baseiam o seu ensinamento em 3 teses. Primeiro, que a Bíblia não obriga a você pertencer a uma igreja. Estamos falando da igreja
entidade religiosa. Eles não se submetem a pastores, não acreditam na organização da igreja. Já falamos um pouco aqui que a organização da igreja estava ligada a Jerusalém. Segundo ponto, a Bíblia não impõe local físico para a adoração. Realmente, a Bíblia não impõe local físico, mas tem local físico para a adoração. O templo, vamos voltar um pouquinho mais. Quando Deus criou Adão e Eva, onde que foi? O Éden. A terra era do mesmo tamanho? O planeta Terra era do mesmo tamanho naquela época? Sim? Sim. Então no planeta Terra Deus escolheu aquele lugarzinho ali para adoração. E a Bíblia diz que todo dia Deus passava ali. A viração do dia. Há pregador que fala que é 6 horas da tarde. Mas a viração do dia, irmão, é meio-dia. Deus, ele chegava, conversava com Adão. Todo dia. Relógio marcado, 11h59, Deus chegava meio-dia. E ali era uma reunião de adoração. Deus se revelava para ele. Prossigamos. Veio o período do dilúvio. E Deus então instituiu o sal. O que Abraão levantava? O que Jacó levantava? O que Isaac levantava? Altares. O altar era o local onde Deus escolhia para se revelar ao homem. Quando acabou o período dos altares, o povo foi levado para o Egito. Quando está voltando do Egito, irmãos, o principal interessado na adoração não era o povo de Israel, que todo mundo ali era murmurador, tanto que não entraram na terra. Mas lá em Êxodo, capítulo 19, Jeová fala para querubim, vem cá. E a Bíblia fala que Deus montou no querubim. Olha o salmista escrevendo. E voou sobre as asas do... Irmão Madeleine, o senhor lembra quando namorava com a Rebeca aí? Lembra? Quando o senhor ia na casa dela, o senhor ia tudo sujo de massa, de cimento, de areia na cabeça? O que o senhor fazia? Hã? Como é que o senhor fazia? Conta pra nós aí. Não, teria que ir da melhor forma possível, né? Tomava, ia com o gabazinho debaixo do braço? Não? Não ia não? Ele ia não, Ana? Não. O que é que ele fazia? Como é que ele ia? Tirava tudo perfumado. Como era roupa, sapatinho tem, dá o pintinho ao cabelo. Pra quem tem, né? Beleza? E a senhora? Quando ficava sabendo que ele estava ali, o que a senhora fazia? Tomava um banho, fazia, às vezes ele chegava, você estava fazendo os afazeres lá dentro, acabava de fazer, não aparecia, os irmãos ou as irmãs, o pai ou a mãe te receberam lá na sala, fazer uma praça, que eu vou falar, né? Fazer uma praça para ele, enquanto ele estava ali vestido com os parentes, ele só estava lá tomando banho, se ajeitando. Será que ele vai gostar dessa roupa? Será que essa roupa ele vai achar bonita? Não era isso, mãe Elisângela? Agora imagina, o povo de Israel no deserto. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava coberta, não tinha fome nem sede, que Deus estava com eles. Tinha maná, tinha nuvem, tinha coluna de fogo. Mas Deus fala aqui, Moisés, Israel é minha esposa. Quem sabia que Israel é a esposa de Deus? Sabiam? Quem sabia? Sabia não, mãe? Israel é a esposa de Deus. E a igreja é o que de Cristo? Noiva. Aí Deus chega para Moisés, fala para minha esposa que eu estou indo me revelar a ela. Aí ele monta na asa do querubim. E o salmista profetizando e voou sobre as asas do vento e pousou onde? Lá no Monte Sinai, Jeová chega e bota o pezão lá. Quando Jeová chega, ao barulho, e o monte começou a tremer, o monte começou a sacudir, porque ali estava a presença do Senhor Criador.
E o monte começou a fumegar. E o fogo começou a subir. E Deus começou a falar: Moisés, eu cheguei. Aí Deus começa a falar para Israel assim: noiva minha, esposa minha. Mas Joaquim, no dia do casamento, o senhor falou para o pastor, perguntou para a Maria. Teu pastor? O pastor, o outro pastor. Eu falei: mas eu vou fazer o casamento com vocês então. Pode marcar o dia que eu vou fazer. Aí o pastor, alguém chegou e perguntou. O pastor como foi? O pastor deu cano, então eu vou fazer o casamento deles. Eu vou fazer o casamento desses dois aí. Pode marcar o dia que eu vou fazer um casamento aqui. Vamos abençoar essa aliança. Tá bom de ouro agora. Que seja, mas pode vir vestido de branco e você vestido de preto. Faz favor. Aí Deus chega e fala assim: irmãos, quem já leu o capítulo 19 de Êxodo? Lê lá depois. Guarda esse capítulo. Então, eu podia ter dado o livro todo. Aí, olha no capítulo 19 de Êxodo. O Senhor chega, senta no monte. Aí Deus começa a se manifestar. A montanha começa a tremer. E o céu começa a escurecer. Uma grande nuvem, raios e trovões e tudo. Aí fala que surgiu a buzina. Pão. A buzina não foi para todos. A buzina foi só para alguns. Já aconteceu você falar alguma coisa e ela não te ouvir? Já aconteceu, Wanderlei? Já aconteceu, Manoel? Se eu falar alguma coisa e ela não te ouvir? Já aconteceu de eu falar alguma coisa e ela não... Já. E acontece que ela fala também, eu não ouço. Que o povo, a maioria, estava ali apenas como número. Agora, Deus, então, ele se deseja a se manifestar. Então ele chega, põe os pés sobre o monte e começa a falar: minha esposa, eu, o Senhor, sou o único Deus. E sou um Deus zeloso, sou um marido zeloso, que visita a iniquidade do pai e filho até a 10ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam. Aí o pastor perguntou para vocês dois: promete ser fiel a ele? Prometeu? Aí Deus fala: não terás outro deuses. Em outra palavra, não terás outro marido além de mim. Nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhante ao que está em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Porque eu, seu Deus, sou um Deus zeloso, sou um marido zeloso. Só que o povo que estava com o ouvido afinado, alinhado, estava na sintonia. Lembra daqueles rádios do cordonês que ficava antigamente? Hoje é tudo digital, né? A gente ia colocar na mancheirinha, a gente ia devagarzinho. Bom, tá na sintonia. Lembra desse rádio? Lembra, Wanderlei? Então a sintonia de Deus era essa. Nós temos que estar na sintonia de Deus. Uma vez que eu estou sintonizado com Deus, Deus fala e eu entendo. Se eu estiver fora, Deus está no mesmo lugar. É eu que tenho que sintonizar com Deus. Aí, as pessoas que estavam com o rádio não sintonizado com Deus, só ouviam o barulho da buzina. Aí Deus fala: venha! E o povo: não! Aí o povo, Moisés começa a correr em direção a Deus e o povo vem! Aí o povo: não, Moisés! Nós não queremos que o Senhor fale com nós, não! Deus tinha chamado todo o povo para ser uma nação de profeta, reis e sacerdote. Eles não quiseram. Hoje Deus está aqui fazendo a mesma proposta para nós. Deus não quer usar São Valgônio, Deus não quer usar São Joaquim, nem só o Wanderlei, não. Deus quer usar todos. É só nós irmos na direção dele. Outra posição que eles falam: a Bíblia não impõe o local físico. Já falei sobre isso. E não aceitam liderança, cada um é seu próprio líder. Para eles, irmãos, eu sou meu pastor. Se eu acho que isso é certo, eu sou meu líder. Eu posso fazer o que é certo. Concorda com isso? Concorda que qualquer coisa que eu falar é certo, não, Wanderlei? Porque se concordasse, eu ia pegar a chave do seu carro, entrar nele e falar: é meu, você fica com o meu aluno velho. Eu achei que é certo.
Eu achei que é certo, então eu não tenho que prestar obediência a ninguém. Irmãos, agora Jesus ele ensinava. Vamos ler algumas referências aí? Mateus 4, versículo 23. Jesus ele ensinava nas sinagogas. Outra pessoa abre para mim. Mateus 21, 23. Um abre 24, outro abre Mateus 23. 4, 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Peraí. Sinagoga. Jesus estava ensinando. Sinagoga era local de quê? Era como se fosse uma congregação. O templo era o central, era o templo, a igreja matriz. As congregações, como nós temos hoje, eram as sinagogas naquele tempo. E se Jesus ensinava na sinagoga, por que eu não posso ensinar? Ou por que eu não posso aprender? Prossiga a leitura. Ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino. Olha, ele pregava também. E Jesus fazia mais uma coisa. O que ele fazia? Curando toda a enfermidade e moléstia entre os povos. Curava toda enfermidade e moléstia. Aí essa parte deve ter sido escrita por um baiano. Nada contra os baianos, não, o negócio de moléstia é coisa de baiano. É nordestino com essas palavras, né? Mas agora, Mateus 21, 23, quem achou? Pode ler? Pode? Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximavam-se dele o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Olha, para você ver, Jesus, o templo, Jesus não era, para ele Jesus não era sacerdote, mas para nós ele era, certo? Para nós ele era sacerdote, tanto que ele entrou no Santo do Santo com o seu próprio sangue e nos purificou de uma vez por todas. Aí Jesus então entra no templo e começa a ensinar. Jesus, gente, aí os líderes, a religiosidade. Joaquim, que história é essa que você está ensinando aqui, rapaz? Eu não te convidei. Com autoridade de quem você está ensinando aqui? Gente, com tempo ou fora de tempo é hora de pregarmos a palavra de Deus. Com autoridade ou sem autoridade é hora de pregarmos a palavra de Deus. Agora em Atos 16, irmãos, olha para vocês verem. Em Atos 16, olha o que acontece. O apóstolo Paulo estava querendo me pregar na Ásia. Aí, irmãos, nem todo impedimento é o diabo que põe, não. Cuidado com o que você está falando. Tem crente que dá pulo dessa altura e fala que tudo é o diabo. O apóstolo Paulo quer ir para algum lugar, ao Espírito Santo impede. Vai para a Ásia, não. O que você está fazendo na Ásia? João está lá. Tentou ir para a Mesopotâmia? De jeito nenhum. Você não vai. Aí, numa certa noite, aparece um homem vestido com traje macedônio e fala para ele assim: passa a Macedônia e ajude-nos. Aí Paulo despertou de manhã e falou: irmãos, pega lá. Mas por que, Paulo? Mas não foi para tal lugar e ele foi pedido ontem. Mas hoje já tem um endereço. Para onde? Vamos para a Macedônia. Vai comprar passagem, é sua passagem. Compra passagem, como você foi para a Macedônia? Quando chegou na Macedônia, sabe o que Paulo fez? A primeira coisa que ele fez? Fundar a igreja de Filipos, que foi uma das igrejas mais promissoras que Paulo fundou. A igreja que não teve problema nenhum. E ali expandiu o evangelho para a Europa. Da Europa, o evangelho foi para o continente africano. O evangelho veio para as Américas. Alcançou mais quem, gente? Nos alcançou através daquela visão. Alcançou 3 continentes, inclusive o Brasil. Nós temos que entender, irmãos, quando está na direção de Deus, tem coisas que você quer fazer que é barrado, não é o diabo, é Jesus. É Jesus. Ele fundou a igreja de Filipos.
Atos 19, versículo 8 e 9. Vamos falar de uma certa escola de um certo homem chamado Tirano. Abriu? Lê para nós, quem achou ler. 8 e 9. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Peraí, Paulo entrou numa sinagoga. Primeiro ponto, ele entrou numa congregação que já existia. E falou 3 meses, irmãos. Mas o cara tinha bagagem, não é? O cara tinha bagagem. 3 meses, pregando todo dia, falando de Jesus. O cara tinha muito mais bagagem que eu vou ter que estudar mais. Prossiga. Por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho falando mal do caminho, os irmãos têm que entender que até essa data o cristianismo não era conhecido como cristianismo. Era conhecido apenas como era a seita do caminho. Falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, e disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Até aí tá bom. Tirano, irmãos, essa escola desse certo tirano foi a primeira igreja alugada. Paulo locou aquele espaço para que o povo pudesse cultuar a Deus ali. Agora os desigrejados, irmãos, eles falaram, olha, a igreja primitiva não era uma igreja legalizada. É por isso que nós não respeitamos. Por que a igreja não era igreja oficialmente igreja, região ou estado? Religioso, estado. Por quê? De todas as nações debaixo da terra, só os judeus tinham permissão de Roma de não prestarem culto ao imperador. Porque eles tinham suas influências dentro do templo. Todas as vezes que tentavam obrigar os judeus a prestarem culto ao imperador, era briga. O pessoal morria, mas não adorava outro Deus. Então, já que esse povo não tem jeito, vamos permitir eles adorar no único Deus dele. Porque quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, certo? Eles aprenderam a lição. Quando eles voltaram de Babilônia, eles nunca mais se prostraram perante ninguém, só de Deus. Deus converteu o coração do povo. Aí então permitiu-se. E a igreja então também não se prostrava ante o imperador. E se não adorasse o imperador, porque a igreja não era a religião judaica, então a igreja começou a ser perseguida. O culto ao imperador, fique de pé aí, moço. Levanta a mão aí e fala: Ave César. Ave César. O romano ou alguém, ele chegava com alguém e falava: Ave César. Em outra tradução, César é o Senhor. Aí o cristão, na hora que ele chegava perto do cristão e falava: César é o Senhor, o cristão levantava a mão e falava: Jesus é o Senhor. Naquele momento ele começava a ser perseguido. Quando falamos de congregação na igreja primitiva, hoje se eu falo de congregação, eu vejo que a igreja, a congregação, que os desigrejados, eles vão bater muito nessa tese, que a igreja não tinha tempo próprio naquela época. Então o que acontece? Nesse período, quando se fala de congregação, a Bíblia está falando lá da casa da irmã Priscila, que era a congregação. Por que eles congregavam na casa? Porque no momento que eles fossem congregar na rua, eles eram presos. É só você pesquisar a história. Nossos irmãos eram envoltos em pano e colocados para iluminar a cidade de Roma. Nero, ele tinha um jardim enorme no seu palácio, e ele sentava para jantar na varanda. Enquanto ele jantava, ele mandava acender as tochas, que eram cristãos que morriam queimados enquanto ele fazia sua alimentação. Era desse jeito.
Mas nossos irmãos não negaram. Ah, mas eu estava congregando lá na Catatumba, lá no cemitério subterrâneo de Roma. Nossos irmãos estavam congregando, a congregação era lá. Hoje eles congregavam aqui e conversavam entre eles durante o dia, topavam com o Joaquim na rua, vem cá, meu Joaquim. Aí passava assim, despercebidamente, Joaquim, avisa o pessoal lá, da congregação hoje vai ser lá na chácara do Vanderlei, tá? Tranquilo? Avisa os irmãos lá. Fingia que nem se conhecia na rua. Parava perto do outro e falava assim, ó Joaquim, beleza, vai para lá, Joaquim, vai para o lugar. E eu ia para cá. Porque todo mundo estava vigiando para saber que era cristão. Aí nós íamos lá para casa do Vanderlei. Se alguém percebeu a conversa e dedurou, quando nós chegávamos lá, os caras estavam emboscados para nos pegar e nos levar para a arena. Cada dia se reunia em um lugar. E a Bíblia diz que havia alegria e singeleza de coração em todos. E mesmo assim, o povo morria louvando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmão, nós temos que saber. Nós temos que viver por causa do Evangelho. Nós temos que precisar morrer por causa do Evangelho. A Bíblia vai falar para nós obedecer aos nossos pastores. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Em 1 Coríntios 16, versículo 19. E outra pessoa, 1 Coríntios 12. Hebreus 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. E obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha, irmãos, eles já falam que eles não precisam de pastores. Não é o Valboni que está falando, é a Bíblia que está falando. Para que a igreja obedeça aos nossos pastores. Quem abriu em 1 Coríntios 12, pode ser, para falar do corpo de Cristo. 14? Não, o capítulo 12, versículo 27. 27. Diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ora, individualmente é membro desse corpo. Se eu sou membro do corpo de Cristo, irmãos, eu tenho que fazer parte, tenho que estar ligado ao corpo. Tanto no físico, tanto no espiritual. Vou dar um exemplo. Irmão Vanderlei, se o senhor perder o polegar, o senhor consegue ter a força para segurar alguma coisa? Se o senhor segurar alguma coisa e pedir alguém para tirar da mão do senhor, vai ser difícil. Mas sem o polegar, o senhor tem força. Irmão Joaquim, se o senhor perder o dedinho do pé, dos dois pés, o que vai acontecer com o senhor? Não vai conseguir andar, porque o equilíbrio do seu corpo está baseado no dedinho do pé. Então a igreja tem que ser unida, irmãos. A igreja é igreja. Quando perguntamos na igreja, irmãos, qual parte do corpo você quer ser? Nós queremos ser olho, nós queremos ser coração, nós queremos ser boca. Alguém já pensou em ser um dedinho do pé? Do corpo de Cristo? Irmão, desculpa a expressão. Posso dar uma palavra chula? Posso? Olha, não fica bravo não? Alguém já pensou em ser o ânus do corpo de Cristo? Por quê? Não tem utilidade? Por preconceito. Por preconceito? Será que ninguém quer ser não? Utilidade tem. Tá, o corpo tá aí. Aí o seu ânus fala, todo mundo quer ser todo mundo, a partir de hoje eu não funciono. Não sai nada. O que vai acontecer com o seu corpo? Endurecer. O corpo vai endurecer? Morre. Você vai morrer. Aquilo, irmãos, a Bíblia fala que tem membros que são mais importantes que o outro. Todo mundo quer ser o coração. Primeiro ponto. Quando o
órgãos trava, a primeira coisa que é afetada? Intestino também. A mente, É a certo? cabeça. Até o seu raciocínio fica lento. Você não consegue raciocinar direito. Então, uma vez que alguma coisa no corpo está afetada, vai doer primeiro em quem? Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça da igreja. Quando você corta um dedo, vai doer primeiro aonde? Todo mundo pensa que é no lugar que cortou. Não, psicológico. Dói na cabeça, a cabeça manda a ordem para o local para identificar a dor, mas a dor é na cabeça. A coluna está doendo? Não é a coluna que está doendo é a cabeça. Ela só manda uma ordem para uma parte do seu corpo para identificar a causa da dor. Ontem, na hora que a gente foi deitar, né, quando ele falou assim, amanhã você me chama cedo pra gente fazer uma caminhada. Aí eu falei, então a gente tem que ir antes da escolinha. Aí hoje, às 6h15, eu chamei ele. Ele falou assim, não vou não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque meu dedinho tá doendo. Incomodado. Eu falei assim, meu Deus, o dedinho do homem incomodou ele a ponta dele caminhar. Então é sério. É sério? Eu machucadinho lá. De nada, irmãos. Então o corpo, uma coisinha qualquer, interfere em todo o corpo. Lembra-se, nós como organização, ou como organismo, a igreja do Senhor, ela tem que se permanecer unida. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E a próxima lição, nós estaremos falando sobre a sutileza quanto à prática da mordomia cristã.